Hoje eu vou te ensinar como montar um bom planejamento de marketing e ser estratégico para poder alcançar o seu objetivo. Meu nome é Matheus, eu sou o Head de Marketing aqui da HP e meu objetivo hoje é com que você saia daqui sabendo montar um bom planejamento. Saiba que as coisas não acontecem da noite para o dia, essa é a primeira lição que você tem que aprender. Para você ter um planejamento, você precisa ter um objetivo muito claro. Escreva no papel os objetivos que você tem para o seu negócio. Por exemplo, eu quero melhorar a retenção dos meus alunos, eu quero ter mais visitas, eu quero alcançar tantas pessoas nas redes sociais, eu quero ter meu Instagram tal, mas muito importante que você tenha os números, os dados. Por exemplo, meu aluno fica em média 2 meses comigo, e eu queria que esse ano ele ficasse 6, 8, 3, 4, e aí você coloca, esse é o objetivo, eu quero que meu aluno passe de 2 meses de fidelidade comigo, de retenção, para 6 meses, e aí você vai começar com esse objetivo. Tendo esse objetivo, o número que você tem hoje, para o que você quer no futuro, você já começou muito bem. Então, você precisa de um número. O segundo ponto é, o que eu faço hoje para manter esse aluno por 2 meses? O que eu tô fazendo hoje? Por quê? Às vezes eu tô tendo as melhores ideias do mundo, mas o resultado não mudou. O que aconteceu? Eu fiz um monte de coisa, mas ao longo de um período de um mês, a gente não percebeu nenhuma mudança. A saída continuou sendo a mesma. Então, o que eu tenho que analisar muito bem aqui? Eu tenho que saber exatamente o que eu tô fazendo, porque é essa ação, isso que você tá fazendo que tá te dando esse resultado. E você precisa planejar outras ações para que você tenha outro resultado. Ou acrescentar, ou melhorar, aperfeiçoar. Isso não quer dizer fazer algo novo. Quer dizer que você pode aperfeiçoar o que você já está fazendo. E é muito bom você ter, por exemplo, como a HP, que a gente tem, vocês vão ter um suporte para poder resolver várias questões. Você precisa aprender. Então, outro ponto muito importante do planejamento. Tenha um planejamento anual. O anual, como eu já disse no começo, é o mais importante. Depois, tem que definir um trimestre para você ter as estratégias funcionando. Por exemplo, durante 3 meses eu vou fazer esse tipo de ação com o meu aluno para ver se eu fidelizo ele por mais tempo. E você vai manter essa estratégia por 3 meses. Mensalmente, você vai analisar essa sua estratégia. Matheus, mas você falou que são 3 meses para essa estratégia funcionar. Mas pode ser que dentro da estratégia tem alguns pontos a serem ligados melhores. Tem o treinamento da equipe, tem implementação. Então é muito importante que você tenha um tempo um pouco maior para saber se você está fazendo 100% daquela estratégia. Um outro ponto é o semanal. Semanal você tem que parar e definir o que vai ser feito na semana para que diariamente você tenha funções muito bem definidas, ações muito bem definidas que vão executar para que ao longo de um mês você possa analisar sabendo que tudo foi feito, ao longo do trimestre você tenha certeza que está alcançando no objetivo que você planejou anualmente. Então você tem diariamente executando, semanalmente planejando e analisando, mensalmente a análise completa da estratégia e trimestralmente o resultado disso. Realmente, o primeiro mês foi mal, mas o segundo foi, o terceiro evoluímos. Então a gente pode continuar com a estratégia porque a gente está vendo um processo de evolução. É muito bom você ter um planejamento muito bem definido. Dessa maneira, tá? Então, Matheus, mas eu preciso para amanhã resolver um problema. Claro, todo problema a gente já quer resolver da melhor forma possível, mas da forma mais rápida possível. Mas é muito bom você entender que, na maioria das vezes, você precisa de tempo. E é muito melhor que você tenha na sua cabeça, passe para a sua equipe, que você tenha um prazo maior para resolver determinados problemas. Por quê? Isso vai dar mais seguridade para eles se manterem com você, entenderem do processo, aprenderem e se dedicarem para que aquele processo funcione muito bem. Não adianta eu querer ter 100 mil seguidores da noite para o dia. Pode ser que eu faça uma estratégia anual de ter 100 mil seguidores no fim do ano, mas um vídeo meu que postou viralizou. Mas para alcançar essa viralização, eu não posso contar com a sorte. Se eu for contar com a sorte, você vai fazer gestão de qualquer jeito, fazendo qualquer coisa, para no final ver se alguma coisa dá certo. Então é muito melhor você ter certeza de que você vai analisar, sentar, analisar, corrigir, fazer de novo. Sentar, analisar, corrigir, fazer de novo ou fazer melhor. Tendo isso muito bem claro, você vai deixar de ter sorte em algumas ações que você vai fazer e vai começar a ter um prazo, ter até uma análise muito mais clara, números muito melhores e uma expectativa de que as coisas vão melhorar. Você pode montar uma estratégia anual, não só uma estratégia anual, você pode montar diversas estratégias anuais. Eu vou montar uma estratégia anual para a gente melhorar a fidelização, a gente vai montar uma estratégia anual para melhorar as visitas, vou montar uma estratégia anual para melhorar minhas redes sociais, vou montar uma estratégia anual para melhorar a comunicação com meus clientes. Mas tudo isso vem de um problema, você tem que ter muito claro esse problema, ter os números e quais o seu objetivo com aquilo. Se é possível melhorar aquele número que você está falando. Então, é muito importante ter o controle de dados. Então, antes de tudo, eu sei que a gente já falou muitas coisas, é muito importante você ter clareza nos dados. Já aconteceu muito de a gente conversar com algumas academias e perguntar, olha, qual que é o número de visitas que você tem hoje na sua academia? E ele falar, olha, fica numa média de 30 por semana. E aí a gente vai ver na realidade, nos 2 últimos meses, teve 17, 18, 15. Quer dizer que teve uma queda? Não. Quer dizer que o meu planejamento não pode ser só de acordo com o que eu tinha. Tem que ser modelado com a realidade de agora. Imagina eu montando um planejamento achando que vão ter 30 visitas. E a realidade está batendo na minha porta
porta falando, Matheus, não são 30, são 17, são 18. Meu planejamento vai mudar totalmente e por isso que é muito importante você analisar. E outra coisa muito importante pra gente fechar aqui, o planejamento não é 100%, não é, olha, eu quero ter 100 mil seguidores no fim do ano, eu quero ter 3 meses a mais de fidelização com o meu cliente, eu quero ter 10 vezes mais visitas na semana. Pra você ter isso, você não pode, você vai usar dados que você tem no passado, mas você tem que ter ideia que ao longo do tempo isso vai modificar um pouco. E não tem problema nenhum mudar o planejamento final. Você tem que ver a melhoria. Por quê? Pode ser que eu esteja falando, pô, eu quero 100 mil seguidores no Instagram e cheguei lá no fim do ano com 75. Mas talvez eu não chegasse com 75 se eu continuasse pensando no 100. O que eu quero dizer com isso? Eu percebi que, por exemplo, o mês eu tava ganhando 10 mil seguidores e no outro mês eu ganhei 7, ganhei 6, ganhei 5, ganhei 1. Por quê? Porque a minha estratégia mudou, as minhas ações mudaram. Se eu não modelar isso, eu não analisar, eu vou me frustrar muito mais lá no final, porque eu não trabalhei com a realidade. Então os dados, eles têm que ser analisados. Claro que eu não vou falar diariamente, porque tem dados que precisam de um pouco mais de tempo, mas mensalmente você tem que saber se você está num caminho, você consegue chegar no seu planejamento anual. Então é muito importante você sentar e analisar. As pessoas que fazem parte daquele projeto também analisarem. Olha, a gente tá com esse, nesse momento, e a gente tem essa perspectiva. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode alinhar? Essa é a nossa realidade? A gente pode pedir ajuda para alguma coisa, de alguma outra forma? Existe alguém que já está fazendo isso que a gente está fazendo? O planejamento, ele deve ser feito dessa maneira. Eu tentei dar algumas dicas aqui, espero que você tenha entendido, tenha ajudado. Espero que você possa falar a forma com que você vem planejando ou executando alguma coisa. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. O melhor de tudo, sente e planeje de forma anual. Seja uma coisa a longo prazo. Tá? Porque eu tenho certeza que ao longo dos meses você vai ver evolução, ao longo dos meses você vai planejar a estratégia e no final você tenha certeza de que diariamente o seu planejamento está sendo executado. Porque pode ser que minha ação de fidelização não necessariamente seja executada todos os dias, mas em determinado momento ela precisa ser executada com maestria. Então, a execução é muito importante. O diário que vai fazer você funcionar. As pessoas responsáveis que vão fazer você funcionar. E você precisa saber analisar tudo isso. Então, tenha claro muito bem para onde você vai, a realidade que você tem, e as pessoas responsáveis pelo projeto que estão com você também vejam esses números, vejam essa realidade. E mais uma vez, não é brigando, não está dando certo, se você acredita naquela pessoa, ela está capacitada para fazer aquilo, é só uma questão de análise, modelagem e modificação. Beleza? Espero que você tenha gostado. Tamo junto nessa. Qualquer dúvida, mande aqui embaixo aí, a gente pode te ajudar da melhor forma possível. Beleza? Obrigado.